Eu passei no mínimo 12 anos da minha vida tentando emagrecer. Eu fiz de tudo que você possa imaginar ou estar fazendo. Restrição extrema, jejum intermitente, low carb, low fat, tudo que existe de estratégia de emagrecimento, eu tentei, mas nenhuma delas funcionou. E não foi porque esse tipo de estratégia não funciona, foi porque eu estava fazendo tudo o que eu vou te contar aqui nesse vídeo hoje. E se você faz alguma dessas coisas que eu vou te contar, eu sinto muito em te informar. Você não vai conseguir emagrecer. Mas só se você continuar fazendo. Eu tô trazendo esse vídeo aqui exatamente para que você tome a consciência, pare de fazer e emagreça. Então fica aqui comigo até o final para você descobrir o que você tem praticado do que eu vou citar aqui que tá te impedindo de emagrecer, e me conta, porque eu quero saber. E a primeira coisa que eu fiz por muitos anos, que com certeza me impediu de emagrecer, era manter um ambiente desalinhado com o meu objetivo. Seja esse ambiente virtual ou físico. Em outras palavras, se você quer emagrecer, como que você mantém em casa pacotes de bolacha recheada, muitos doces, muitos chocolates, muitas opções hiperpalatáveis que vão dificultar o seu processo de emagrecimento, tanto quanto para as redes sociais? Se você quer emagrecer, por que você segue páginas que ensinam a fazer receitas hiper gostosas todos os dias, que você abre a sua rede social e tem lá um bolão de chocolate? Aqui entra o que eu sempre falo. Você não tem que ser forte aonde não precisa. Se assim como eu, você tem como fraqueza o doce, por que você vai mantê-lo por perto? Uma caixa de bis, por exemplo, não é culpa sua que você não consiga comer um ou dois. Ele foi feito exatamente para você não conseguir parar. Ele é hiperpalatável, ele estimula áreas do seu cérebro que fazem com que você queira, anseie por continuar comendo. Ou se o seu fraco é o salgado, que eu recebo muito aqui no meu canal algumas pessoas dizendo que tem como ponto fraco coisas salgadas. Por exemplo, se você é a pessoa que adora ficar beliscando bolachinha de água e sal ou biscoitinho, que você perde a mão num biscoito, num pacote de biscoito de polvilho, por que você vai manter na sua casa, na sua despensa, os alimentos que te enfraquecem? Sabe, não faz sentido. Você precisa ter uma rotina, hábitos, você precisa ter uma casa que te aproxime do seu objetivo, que é emagrecer. Se você torna mais difícil o acesso a comidas que são o seu fraco, vai tornar automaticamente o seu processo de emagrecimento mais fácil. Pensa comigo, você tá ali 8 horas da noite, de repente te deu vontade de comer um chocolate. Para você chegar até o chocolate, você vai ter que enfrentar a preguiça de levantar do sofá, trocar de roupa, enfrentar a fila de supermercado, ter que cumprimentar as pessoas, o atendente do caixa. Eu, às vezes, tenho preguiça de ir no mercado só por causa disso. Me julgue. Ou que seja, nesse mesmo caso, o biscoito. Se você dificulta o acesso, dificulta também o seu consumo. Ou para ambiente virtual. Se você desinstala do seu celular todos os aplicativos de comida, você não fica recebendo notificações. E 2, até você baixar de novo, instalar o aplicativo no seu celular, fazer o pedido chegar na sua casa, você já perdeu a vontade. Então, assim, é crucial que você mantenha ambientes que colaborem com o seu processo, que colaborem com o seu objetivo. Eu sempre falo aqui sobre, por exemplo, redes sociais. Eu chamo carinhosamente da tia do bolo. Gente, como que você vai conseguir se manter no processo por muito tempo se você abre lá sua rede social, tem a tia do bolo postando um bolo brigadeirudo, cheio de gostosuras, ou sei lá, a comida que você gosta? Aquilo vai ficar dentro de você, te instigando, sabe? Você não tem que ser forte com isso. Se fortaleça enfraquecendo os seus pontos fracos, não querendo lutar guerras desnecessárias. Como, por exemplo, se é o seu caso, que você mora com alguém e você não consegue controlar coisas que tem dentro de casa, você vai ter que lutar essa guerra.
Mas se você não tem esse caso, para quê? E mesmo assim, se você mora com pessoas, você pode fazer combinados com essas pessoas. Por exemplo, seja o seu marido, os seus pais, um colega de quarto. Você pode fazer um combinado com ele, fulano, compra isso aqui, mas me fala que é só para você, que eu não posso pegar, que, enfim, crie combinados com essa pessoa ou peça para essa pessoa não deixar à vista. Uma das coisas muito subestimadas no processo de emagrecimento, que engloba o que eu tô falando, é o nosso sentido da visão. Você sabia que, por exemplo, ter ali na sua visão, que você passe e fique vendo o tempo todo, um pote de amendoim, por exemplo, te instiga a comer? Imagina, você passa por aquilo o tempo todo, você vai ser instigada o tempo todo. Então, crie os seus mecanismos na sua vida, na sua rotina, para dificultar esse acesso, ou seja, module o seu ambiente. Seja com pessoas, criando manejo com pessoas, ou criando o manejo do seu jeito na sua própria casa. E o próximo aqui do nosso vídeo é uma verdade nua e crua. Você precisa aceitar que o processo de emagrecimento é um saco. A verdade é essa. O processo de emagrecimento, ele é difícil. A começar por você que de repente tinha inúmeros hábitos e você precisa refazer esses hábitos. Isso não é fácil. O próprio déficit calórico, ele não é fácil. Fisiologicamente, quando você está desfazendo das suas reservas de energias, vulgo gorduras, o seu corpo ele entra meio que num modo de defesa. Seu apetite aumenta, o estresse aumenta, a percepção por comidas fica um pouco mais aguçada. Então, esse é o seu fisiológico gritando que ele não quer emagrecer, mesmo que você precise. O que eu quero dizer de forma bem clara é que não é fácil. Não são flores. Existem dias e dias, é claro. Vão existir dias que você vai passar ilesa, vai ser bem tranquilo, mas vai chegar o dia que vai ser muito difícil e vai requerer de você muito esforço, porque aquele dia tá um saco mais do que o normal. E o que eu quero te trazer é a consciência que esse processo é de fato difícil, para que quando chegue nesse dia, você não desista por levar um baque. Nossa, hoje tá muito difícil. Você entende o que eu quero dizer? Eu tô até um pouco receosa hoje que o conteúdo tá um pouco mais denso, mas eu quero te trazer a realidade como ela é, para que você esteja preparada, para que você esteja munida de informação. E, inclusive, o conhecimento, ele facilita muito o processo de emagrecimento. Você não simplesmente decide quero emagrecer e sai fazendo de qualquer forma e deixa a vida levar. Se você é munida de conhecimento de como vai ser o processo, isso torna mais fácil. Então, assim como qualquer outra coisa na vida, nem tudo são flores. Saiba que o processo não é fácil. É aquele negócio. A gente não faz tudo por amor. Não tem como fazer tudo amando, tudo gostando, tudo sendo feliz. Não é possível na sua vida, na minha vida e na vida de ninguém. Não esqueça dessa realidade. Por exemplo, se você hoje está passando por um dia difícil, saiba que isso é normal. Se você hoje está sentindo um pouco mais de fome, é normal. Você não vai morrer de fome. Apenas espere o próximo dia. Ele vai chegar e consigo ele vai trazer um pouco mais de leveza. Você está conseguindo entender o que eu quero te dizer? Me conta aqui nos comentários, é muito importante eu saber como que você está recebendo esse conteúdo, se ele está te ajudando, para que eu melhore e consiga te ajudar. Igual eu falei, eu tô um pouquinho receosa com esse conteúdo um pouquinho mais denso hoje, mas você precisa entender essas dificuldades do processo de emagrecimento para que você consiga de fato ter um resultado, sabe? Então, tendo entendido isso, vamos pular para o outro ponto. Você precisa parar de querer resultados rápidos. No processo de emagrecimento, é natural que no começo você perca um pouco mais de peso, que no começo você note um resultado mais expressivo. Porém, ainda assim, não vai ser o resultado final que você quer. E por que eu tô te falando isso? Vamos supor que você precisa perder 20 quilos. Nos primeiros momentos, você vai ver
rapidamente um resultado. Porque além de gordura, nesse comecinho, você vai perder glicogênio muscular, retenção hídrica. Então, vai ser expressivo essa perca. Só que se você tiver uma ânsia por resultado rápido, no momento em que der uma estabilizada nessa progressão inicial, você vai desistir. Porque você não chegou lá ainda. Você perdeu 3, 4 quilos, mas ainda não perdeu os 10 tão rápido quanto você gostaria. E isso pode te desmotivar. E isso pode fazer você desistir. Existem sim casos específicos que requerem um emagrecimento mais agressivo, mais rápido, principalmente em casos de obesidade, por todo um processo e principalmente pela motivação. Uma pessoa que se encontra obesa, ela, para se manter no processo que, como eu acabei de falar, é difícil, ela precisa ver um resultado rápido. Então, alguma intervenção mais agressiva se faz necessário. Contudo, não é o caso da maioria das pessoas. E mesmo para esse caso específico de obesidade, essa pessoa, ela tem que compreender que o processo como um todo vai levar tempo. Ele precisa de constância, ele precisa de consistência. Então, na verdade, em qualquer caso, essa ânsia de resultado rápido faz com que você não consiga. E eu sei muito bem o que é isso, não somente pela minha dedicação extrema aos estudos quanto a esse assunto de emagrecimento, obesidade, sobrepeso, mas também pelo caso que eu já tive, porque eu já vivi dessa forma. Igual eu falei no começo do vídeo, eu passei no mínimo 12 anos da minha vida tentando emagrecer. E se tem uma coisa que me atrapalhou em todos esses anos, é tentar resultado rápido. Eu não sei se eu já falei aqui no meu canal ou somente no meu método. Eu já tomei remédio para emagrecer sem prescrição e não deu certo. Não funcionou. Eu não estou aqui dizendo que não se deve tomar remédio. Isso é para a parte da medicina. É com o médico, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu já fiz isso. Foi sem orientação, foi por desespero e por querer resultados rápidos. Eu não consegui. Então eu quero que você entenda, o processo de emagrecimento leva tempo e a ansiedade por resultados rápidos só vai te prejudicar, só vai retardar um resultado que você vai conseguir alcançar. Eu tenho certeza que você vai conseguir emagrecer, mas enquanto você mantiver consigo essa pressa, vai demorar um pouco mais. Como já dizia aquela música, ando devagar, porque eu já tive pressa, lá, 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 lá. Pois é, vamos andar devagar hoje, eu já tive pressa, eu tenho certeza que se você não está passando por isso, você já passou e a gente entendeu que a pressa não cabe no processo de emagrecimento. E para você que talvez esteja agora se sentindo perdida, não sabe como começar, não sabe o que comer, eu desenvolvi o guia 7 dias. É um e-book e nele tem 7 cardápios para 7 dias para te dar esse empurrãozinho nesse começo. Além desses cardápios, tem também dicas e receitas para te ajudar nesse processo de emagrecimento. Eu já falei aqui em alguns vídeos, mas eu de fato tenho um apego emocional nesse e-book, porque o meu processo de emagrecimento de verdade que me fez emagrecer deu início dessa forma, com um planejamento, com uma direção. Eu sei que esse começo a gente fica perdido, até porque na internet são tantas informações, né? E você ter ali um direcionamento vai tornar mais fácil. Então eu te convido a conhecer o Guia 7 Dias, que foi pensado para você. É um material direto ao ponto, não tem nada miraculoso nele, é só um passo a passo ali de cardápios para te ajudar. O link vai estar na descrição. E o próximo item aqui do nosso conteúdo de hoje é Basta cada dia o seu mal. Eu já dividi com você aqui em outros vídeos que eu sou cristã. Ah, você é cristã e o que tem a ver com o processo de emagrecimento? Fica comigo que você vai entender. Inclusive, essa frase, essa parte que está lá em Mateus, no Sermão do Monte, que Jesus fala, tem estado bastante no meu coração nos últimos dias. Basta cada dia o seu mal.
Pois é, o que que é isso? O que que é isso na prática da nossa vida e principalmente do emagrecimento? A gente precisa cuidar do nosso hoje, das nossas atitudes de hoje, do que a gente está escolhendo hoje, de como a gente está conduzindo a nossa vida hoje. Por quê? Porque se a gente fica sofrendo pelo ontem, não tem o que ser feito. Se você passou ontem, se você exagerou ontem, se você comeu muito doce ontem, se você bebeu demais ontem, ficou para trás. Não tem o que fazer. Ou do mesmo tanto, se você fica esperando demais o amanhã, ansiosa demais pelo amanhã, com medo do amanhã, você não cuida do hoje. E você precisa cuidar das suas escolhas hoje, que são as suas escolhas de hoje que vão determinar o seu resultado de amanhã. Ou seja, não tem por que você sofrer pelo que você já fez de errado, que não esteve de acordo com o seu objetivo, e não tem por que você sofrer com o resultado que vai vir amanhã, se você cuida do seu hoje. O que eu quero te dizer? Você precisa estar em constante vigilância consigo mesmo, com os seus atos de hoje, com o que o seu corpo está falando com você hoje, com qual é a sua necessidade de hoje, como que você está se sentindo hoje e o que você vai plantar hoje. O que você vai fazer com todos esses sentimentos de hoje? O que você vai fazer com o que está acontecendo hoje? Analisa os seus ciclos sociais hoje, analisa como que você tem estado e plante hoje o amanhã que você quer. Isso, inclusive, linka com o item anterior. Você tem o hoje para colher o emagrecimento de amanhã. Não tem por que você ter pressa pelo resultado se você sabe que hoje você está fazendo boas escolhas. E tanto quanto se você hoje teve um dia ruim, você passou, você não foi tão legal nos seus hábitos, ou até mesmo como pessoa, basta cada dia o seu mal. Basta esse mal que você teve hoje, basta esse dia ruim que você teve hoje. No seu amanhã, que vai ser o seu hoje, escolha ter um dia melhor, escolha ter atitudes melhores, escolha ser uma pessoa melhor. E isso eu digo também com propriedade, porque eu já fui assim. Sabe, eu ficava me remoendo pelas minhas escolhas erradas, eu ficava questionando os resultados que eu tinha, que não eram bons, e ficava ansiosa pelos resultados que eu teria amanhã sem plantar hoje. Você consegue me entender? Então, não esquece, basta cada dia o seu mal. Não esquece dessa parte do vídeo hoje. E quero abrir um parênteses. Se para você não faz sentido, se você tem outra religião, tá tudo bem. Tem vários outros vídeos meus no canal. Eu trago para você muitas informações aqui. Tá tudo bem você discordar de mim, tá bom? Mas eu vou falar o que é importante, o que eu acho que vai beneficiar as pessoas, o que eu acredito que faz sentido. Então é isso, não se esqueça dessa parte. E a gente já pula para o último item do nosso vídeo, que é parar de subestimar a ingestão calórica. É muito comum isso das pessoas que querem emagrecer, que querem ter um corpo melhor, subestimar o que come. É só mais um pedacinho, é só mais uma colherzinha, ou é só isso aqui. Eu já fiz isso por muitos anos e conheço muitas pessoas que fazem isso. Acha que por ser pouco, pequeno, as calorias acompanham o tamanho. As pessoas pensam que as calorias acompanham o tamanho do item. E não acompanha. Você facilmente consegue passar na sua ingesta calórica com coisinhas aqui e ali. Um exemplo disso é quando você tem aquela necessidade, aquela associação de, depois de toda a refeição, comer um doce. Isso não vai te impedir de emagrecer. Contudo, a associação a longo prazo vai fazer você querer mais e mais. E, de repente, um bombom depois do almoço já não vai mais ser suficiente. E aí você pensa, não, mas só mais um. Ou igual, acho que no último vídeo eu falei da paçoquinha. Você come ali uma paçoquinha. Não, só mais uma. Ou o pacote de bis. Não, só mais um bis, só mais um. E nisso você está subestimando a sua ingestão calórica, ingerindo muitas calorias, não conseguindo emagrecer e pior do que isso, engordando.
Então, a necessidade aqui é priorizar sempre comida de verdade, compreender os hábitos que você está trazendo para a sua vida, como que você está gerenciando os seus hábitos alimentares, a forma que você está levando a sua vida para que você consiga emagrecer. Eu te garanto que sem esses itens que eu te trouxe hoje, é quase impossível, para não dizer impossível, emagrecer. Então, preste muita atenção, anota se você precisar, retorna, vê o vídeo de novo, vê o que faz sentido para você. E eu não falei até agora, se inscreva no meu canal, ative as notificações para você não perder nada, porque aqui eu descomplico o emagrecimento para você. Eu trouxe esse conteúdo hoje um pouquinho mais denso, porque eu quero te ajudar. Eu quero trazer a realidade como ela é, para que você esteja ciente do processo e consiga ter resultado de verdade. Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo.